Bom dia, bom dia, bom dia! Hiperbólica que sou, vou dizer que eu estou muito empolgada com o evento de hoje. Sejam muito bem-vindas. Guri, só coloca na tela o nosso primeiro slide que eu quero mostrar uma coisa para elas, junto com o meu bom dia. Iniciamos essa aula 32 dias atrás. Ela foi muito pensada, ela foi muito revisada e vocês vão sair daqui com essas 10 atualizações na ponta da língua. Luciana Pérez. Muito bom dia, meninas! Eu quero dar um bom dia especial aí para todas as meninas que estão nos conhecendo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas, mas não vou esquecer que as nossas assinantes do HV também estão presentes aqui hoje com a gente. Sejam muito bem-vindas. Meninas, a gente fez a primeira edição do Hot Topics em julho do ano passado e como vocês podem ver aí pelos feedbacks, não estamos mentindo, foi um evento maravilhoso e as meninas pediram pra gente repetir. Então, atendendo aos pedidos de vocês, estamos aqui hoje com a segunda edição do Hot Topics. Bom, primeiro a gente queria se apresentar, tá? Quem somos nós? Luciana Pérez, quem é tu? Eu sou Luciana Pérez, sou endocrinologista. Hoje eu trabalho num consultório 100% privado. Eu já fui palestrante da indústria farmacêutica por 3 anos e fui professora da residência de endocrinologia do Hospital São Lucas da PUC por 5 anos. E eu sou a Nadiessa, eu sou médica ginecologista, também atuo hoje num consultório de atendimento de ginecologia privado, mas trabalho muito também com educação. Eu sou uma apaixonada por ensinar, eu sou professora da Escola de Medicina da PUC, estou sempre envolvida em alguma atividade acadêmica, aula, congresso. Então estar aqui com vocês, trocando as nossas experiências e preparando essa aula é uma coisa que nos enche de alegria, tá? E empolgação. Bom, eu sou a Nadiessa, a Luciana é a Luciana, mas quem somos nós duas juntas? Eu sou o hipotálamo. E eu, obviamente, sou a vagina, né? Então, nós somos o hipotálamo, a vagina. E o que a gente tem hoje dentro da nossa marca do hipotálamo, a vagina, tá? Nós temos 2 grandes projetos. O nosso primeiro projeto, que a maioria de vocês já conhece muito bem, que é o nosso podcast. O podcast do hipotálamo, a vagina é destinado ao público leigo, então é uma ferramenta para vocês utilizarem com as pacientes durante os atendimentos, mandar para as amigas, realmente para quem não é da área médica aproveitar aquele conhecimento. Mas não é para vocês estudarem pelo nosso podcast. Pelo podcast, a gente nunca vai aprofundar da maneira necessária para o conhecimento de vocês aí para o consultório. Então a gente estuda pela plataforma HV Paramédicas, que é o nosso segundo projeto dentro da marca HV, tá? A HV Paramédicas é um projeto educacional, ali a gente conhece vocês e consegue aprofundar nome de medicação, dose, guideline de tratamento, que é um pouco do que a gente vai fazer hoje aqui. Por isso que a gente colocou esse evento como público-alvo de médicas e estudantes de medicina, tá? Mas eu quero contar para vocês, a gente vai direto ao ponto, já vamos iniciar a aula, mas por que surgiu esse evento? Bom, esse evento surgiu ano passado como uma ideia, né, de lançamento da nossa plataforma, mas ele também aconteceu e a nossa plataforma surgiu muito com um desejo de mostrar para o público geral e para as nossas médicas o lado que nós estamos dentro dessa confusão que está na medicina, tá? Vocês estão vendo a mesma coisa que nós. Tratamento sem evidência científica, um monte de coisa inadequada sendo oferecidas para os pacientes com preços caríssimos, né, Luciana Pérez? Então, assim, a gente não é contra ganhar dinheiro, amamos por sinal, mas isso precisa ser feito de uma forma ética, atualizada e do lado certo dessa briga que está acontecendo. Além disso, nós também pensamos nesse evento porque a gente ama estar envolvida com a educação. Nós damos aulas, né? Já falei para vocês em congressos, estamos sempre envolvidas. Então a gente quer compartilhar um pouco desse nosso conhecimento com vocês e fazer uma troca legal entre colegas. E o terceiro motivo desse evento, direto ao ponto, é otimizar o tempo de vocês. E o nosso, porque é o que a gente tem de mais precioso hoje em dia nesse mundo corrido e nessa vida de equilibrista, né, Luciana Pérez? Eu que o diga. Bom, a gente quer avisar, vamos começar a aula então, avisar
Quem não é assinante da nossa plataforma, fica tranquila, a aula vai ser incrível, vocês vão aproveitar muito. Mas as gurias que são assinantes, ao longo da aula vai entrar uns recadinhos na tela para vocês de locais e materiais dentro da plataforma que vocês podem aprofundar esse estudo. Porque afinal de contas, hoje a gente só tem 1 hora, então nós vamos direto ao ponto. Quem quiser complementar, aprofundar um pouco mais, olha esses materiais que a gente vai selecionar. Vamos começar, porque a gente vai cravar o tempo. A gente vai falar dos 10 Hot Topics, vamos entregar para vocês todos os materiais e guidelines da aula, sendo que alguns são pagos, vocês vão receber tudo de presente no final. E a gente tem uma surpresa, né? Porque é óbvio, Hot Topics sem surpresa não é Hot Topics, então fica até o final e vamos, de fato, começar a nossa aula. Primeira atualização, DNA-HPV para rastreamento do câncer de colo do útero. Chegou a hora da gente aposentar o Papa Nicolau? Gente, então assim, nós temos um novo protocolo a nível de saúde pública, então eu tô falando do Ministério da Saúde, tá? Que está sugerindo um novo modelo de rastreamento de câncer de colo do útero. A versão preliminar desse protocolo já foi publicada. Agora eu vou trazer uma informação privilegiada, tá? Eu conheço uma das pessoas que está envolvida na aprovação desse protocolo. E ontem de noite, Luciana Pérez, nem te contei isso, mandei uma mensagem e disse assim, posso usar do meu contato privilegiado? Me dá uma informação. Quando é que sai a versão final? Teve alguma mudança? O que vai acontecer? Então assim, a versão final já está pronta, vai ser publicada em breve. O que vai demorar um pouquinho é para isso aqui que eu vou apresentar chegar no dia a dia do SUS, porque tem que ter logística, né, gente? Eles têm que comprar os testes, tem que fazer toda uma estrutura de logística populacional. Mas vamos direto ao ponto. O que essa versão preliminar do protocolo está sugerindo para vocês? Como boa sertanejer que sou, trouxe aí Ana Castela, musa sertaneja, né? Para lembrar vocês que o que o teste do DNA-HPV ele vai querer fazer? Ele vai tentar separar quem tem o vírus do HPV de alto risco, que tem alto risco de câncer de colo do útero, de quem não tem. É aquela clássica, solteiro não trai. Então, quem não tem HPV, muito provavelmente não vai ter câncer de colo do útero. Então, a ideia desse protocolo é separar quem tem risco de quem não tem. E o que eles sugerem, direto ao ponto? Rastrear mulheres dos 25 aos 60 anos. Lembrem que eu estou falando aqui de rastreamento. Então, essas mulheres, elas são assintomáticas. Se a paciente de vocês tem algum sintoma, vocês vão examinar e muda totalmente o protocolo. Aqui é rastreamento de população assintomática. 25 a 60 anos. Nós fazemos um teste DNA-HPV, é uma coleta endocervical ali, né, muito parecida com a nossa coleta do citopatológico. A gente coloca ali no meiozinho líquido e vai para o laboratório. Esse teste ele vai me dizer assim, ó, não foi detectado DNA de HPV de alto risco. Ou ele vai me dizer, foi detectado DNA de HPV de alto risco. E aí o protocolo coloca, de preferência com genotipagem. O que essa palavra bonita quer dizer? Ela me dá nome e sobrenome para o HPV, porque HPV não é tudo igual. O 16 e 18, eles são mais agressivos, eles são piores. A maioria dos cânceres de colo são causados pelo 16 e 18. Então, no protocolo é assim, ó. Se o 16 e 18 vieram positivo, essa mulher vai para a colposcopia, direto, reto. Se veio positivo para algum outro subtipo de alto risco, que não seja o 16 e 18, recomenda-se a citopatologia, o CP, o Papa Nicolau, tá? Que pode ser feito, gente, com a mesma amostra coletada lá em cima. A diferença é que tu vai fazer contato com o laboratório, vai mandar, ó, sabe aquela análise que tu recebeu lá do DNA HPV? Faz favor de analisar a citologia. E aí, se veio alterado, sim, vai para a colposcopia. Se veio normal, repete-se esse teste de HPV em 1 ano, tá? Claro, fui aqui muito pontual, lendo o protocolo vocês vão ver que eles têm várias outras miudezas ali, como é que faz a coleta, sobre a citologia reflexa. Então acho que é super legal vocês darem uma lida nesse protocolo e informação privilegiada, tá chegando a versão final. Agora, respondendo, esqueci, chegou a hora de aposentar o Papa Nicolau em partes, tá? Para rastreamento populacional geral, parece que sim. Mas lembra que um pedacinho do fluxograma a gente vai usar. É só porque tu também vai falar de aposentar.
E aí, gurias, agora a gente vai falar sobre diabetes tipo 2, o que mudou no diagnóstico. Então, meninas, o que aconteceu, tá? Um comitê de experts do IDF avaliou a acurácia e a aplicabilidade do TTGO 1 hora para diagnóstico de diabetes e pré-diabetes. A gente tinha até então, como vocês vão observar na tela, né, 3 formas aí básicas de a gente diagnosticar o diabetes. Pela glicemia de jejum, pela glicemia de 2 horas no TTGO ou pela hemoglobina glicada. E aí, então, agora a gente pode utilizar, tá? Isso, além do IDF ter publicado esse artigo que a gente colocou na primeira página ali do meu slide, a gente sabe que isso que eu estou mostrando para vocês está endossado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a partir de agora, quando eu fizer um TTGO de 1 hora, tá? E ele segue igual, é 75 gramas de glicose oral, tá? Se estiver entre 155 e 208, eu faço o diagnóstico de pré-diabetes. Se ele estiver acima de 200, maior ou igual a 209, eu fecho o diagnóstico de DM2. Quero falar para vocês uma coisa que eu sei que a maioria não sabe, que o TTGO é o teste com maior sensibilidade para diagnóstico de diabetes. Tanto que ele é utilizado muitas vezes em alguns estudos como padrão ouro para o diagnóstico. O que é muito importante que vocês saibam sobre a aplicabilidade desse teste? Além dele ser mais prático, né? Nadia, tu prefere ficar 1 ou 2 horas ali no laboratório quando tu coleta o exame? Como boa mulher multifuncional, é óbvio que é uma, né, pessoal? Então ele é mais prático, tá? Ele é tão bom quanto, só que ele tem uma vantagem. Ele detecta o diabetes de uma maneira mais precoce. A mediana, então, foi de 1,6 anos antes, tá? Para esse diagnóstico. E o que me traz de vantagem eu diagnosticar o diabetes com 1 ano, 2, 3 anos de diferença? Eu poupo o pâncreas. Lembrem que tempo é pâncreas. Quanto mais cedo eu poupo o meu pâncreas, mais chance eu tenho de que esse pâncreas siga funcionando ao longo do tempo. E não só isso, né? Aumenta minhas possibilidades de intervenção e também reduz os riscos de complicações micro e macrovasculares. Então, se vocês abrirem a diretriz brasileira, vai ter esta recomendação nova de que, quando for indicado realizar um TTGO, que vocês optem, então, pelo TTGO 1 hora. Uma observação que eu quero fazer quando vocês solicitam esse teste, é muito comum que as nossas pacientes, naquela expectativa de que não tem o teste alterado, fazem o quê? Uma dietinha uns dias antes do exame. Então, essas pacientes têm que ser orientadas nos 3 dias anteriores ao exame a ingerir pelo menos 150 gramas de carboidrato por dia. Atualização número 3. Hormônio antimileriano na SOP. Existe um ponto de corte definitivo? Bom, primeiro eu quero situar vocês no que está acontecendo. Vamos organizar a fofoca, tá? A gente teve um guideline super importante publicado em 2023 por instituições importantíssimas que colocou a dosagem sérica do hormônio antimileriano como uma opção ali, ecografia ou antimileriano para diagnóstico de síndrome do ovário policístico. A grande questão é que a gente se pergunta, né? Falar de antimileriano e falar de ponto de corte não é uma briga tão simples. Não dá para escolher um lado, tá normal, tá anormal. Por quê? Porque o resultado desse exame é tipo o resultado do Oscar. Ele depende de muitos fatores. O lugar que tu nasceu, o teu IMC, a tua idade e muitas outras coisas também podem interferir no antimileriano. Pensando nisso, a gente não tinha um ponto de corte estabelecido. Tinha algumas sugestões aí na literatura, mas um ponto de corte claro não existia. E nós tivemos recentemente uma meta-análise que, pensando em evidência científica, lembra quando a gente tem a pirâmide dos estudos, o que é bom? Meta-análise está lá em cima, é top. Publicada numa das melhores revistas de ginecologia do mundo sobre esse tema, tá? Esse artigo é muito interessante porque uma outra peculiaridade bem legal dele, ele fez uma análise estatística diferente, um pouco melhor do que a gente está acostumado a ver nos estudos normais, entre aspas. E o que esse artigo, o que essa meta-análise nos trouxe? Que a dosagem sérica do antimileriano tem uma precisão diagnóstica promissora para SOP. Isso não é novidade, a gente já sabia, está no guide de 2023.
ele nos mostrou que o resultado, né, do antimileriano, ele foi maior no grupo com SOP do que no grupo sem SOP. Também já sabíamos, não é novidade. E sugeriu aí que dosagem sérica de hormônio antimileriano maior do que 5,3 foi associada no grupo de SOP. Mas por que eu trouxe esse artigo? Por que a gente escolheu ele? Ele trouxe algumas coisas interessantes. Ele colocou algumas tabelas separadas, sugerindo pontos de corte por toda essa meta-análise que foi feita para grupos diferentes. Por exemplo, idades diferentes. Então ele traz ali, ó, é óbvio que numa paciente jovem eu vou esperar um antimileriano mais alto. É óbvio que numa paciente 30 mais, hashtag tô chateada, tô nesse grupo, né, não vou nem contar a minha idade, a gente vai ter um antimileriano menor. Então ele sugeriu esses pontos de corte que estão na tela para vocês, baseado em idade. Podemos bater o martelo disso aqui, dizer que está estabelecido e que é isso e ponto final? É claro que não. O próprio artigo diz, precisamos de mais estudos que validem essa sugestão de valor que nós estamos dando para que nós possamos utilizar isso a nível populacional. O que é meu sonho de princesa, né? Vocês brincaram com a gente lá no primeiro Hot Topics. A plataforma é meu sonho de princesa. O que é meu sonho de princesa hoje aqui com esse artigo? É que nós tivéssemos uma calculadora para ponto de corte de antimileriano. Eu conseguiria colocar lá, a Luciana tem tantos anos, tanto IMC, nasceu no Brasil, e eu coloco as informações dela e me dá um ponto de corte. Ainda não temos, mas deixo aqui a ideia para as empreendedoras e pesquisadoras aí que estão nos assistindo. Fica a dica para vocês, tá? Vamos falar agora desse último artigo sobre obesidade que foi publicado no Lancet e deu o que falar. Primeiro eu quero dizer para vocês que isso é uma proposta, não é algo que esteja validado. Então muita atenção para tudo que eu vou falar, não é para sair aplicando, é para vocês só estarem atentas. O que esse artigo ele quis resolver? Ele quis resolver dois problemas. O diagnóstico e a classificação da obesidade a nível de saúde pública. Então vocês prestem atenção que eu não estou falando de consultório privado, eu estou falando de SUS, de saúde pública. Então, primeira coisa, foi uma comissão, tá, com especialistas de todo o mundo, que uniu mais de 76 sociedades que estudam obesidade. Então, muito relevante. Bom, o que eles pensaram então a respeito do diagnóstico? Hoje, como é que a gente diagnostica a obesidade? IMC maior ou igual a 30. Mas IMC, vocês sabem que não é perfeito. A gente pode ter pacientes muito musculosos com IMC alto e eles não são obesos, assim como a gente pode ter do outro lado pacientes muito frágeis, uns idosos que têm pouca massa muscular, vão ter um IMC abaixo de 30, mas que na verdade são obesos, mesmo que sejam obesos sarcopênicos. Então, a gente tinha que resolver esse problema do IMC. E aí, o que eles sugeriram nessa nova proposta? Que a gente não utilize o IMC mais isoladamente. Então, ou a gente vai utilizar um IMC maior ou igual a 30, mais alguma dessas medidas antropométricas tá difícil, que estão aqui à direita, tá? Meninas, os pontos de corte que eles sugerem estão ali, tá? Vocês podem dar um print nessa tela. Ou a gente utiliza só duas medidas Ai, meu Deus, eu não vou falar hoje. Antropométricas, passa pra mim. Eu não vou falar hoje, tá? Hoje a gente utiliza só duas medidas e não utiliza o IMC. Ou ainda a gente utiliza apenas uma medição indireta, né, de gordura corporal, como, por exemplo, a bioimpedância ou a DEXA. Lembrando também que toda vez que meu paciente tiver um IMC maior ou igual a 40, eu estou automaticamente fazendo o diagnóstico de obesidade nesse paciente. Eu não preciso fazer nenhuma medida adicional, tá? O que mais? Eles propõem que a gente divida os pacientes entre pacientes com obesidade pré-clínica e clínica. O que muda de uma para outra? O paciente, como vocês vão observar ali nesse algoritmo, o paciente com obesidade clínica, ele tem que ter ou uma disfunção orgânica ou alguma limitação às atividades diárias. Limitação, gurias, à atividade diária inclui coisas muito simples, como, por exemplo, ter uma dificuldade de amarrar o sapato.
Eu acho que essa divisão entre obesidade pré-clínica e clínica, para nós no consultório, não tem aplicabilidade. A gente vai acabar tratando todo mundo. Mas vocês têm que lembrar que nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo com obesidade. Então, a gente dividir essas categorias para priorizar, assim, bom, quem são os grupos que a gente tem que tratar com mais urgência, eu acho que é uma proposta interessante, sim. Pensando em saúde pública inteligente, né? Uhum. Bom, atualização número 5, critérios de elegibilidade do CDC. O que mudou e todo mundo que trabalha com assistência à mulher precisa saber agora. Então, assim, não é novidade para vocês que quando a gente vai prescrever um método contraceptivo, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: essa pessoa, ela pode usar esse método contraceptivo? Porque existem contraindicações a determinados métodos para determinadas pessoas. Tem 2 grandes grupos aí de critérios de elegibilidade a nível de mundo. O primeiro, mais conhecido, tradicional, Organização Mundial da Saúde. O segundo grupo, CDC, que é um órgão americano, Estados Unidos, tá? O que muda entre eles? O CDC é um órgão que atualiza um pouco mais rápido, com uma frequência um pouco maior. Pensa comigo, é muito mais fácil eu mudar as coisas dentro de um país do que eu reunir representantes de vários países do mundo e mudar um critério a nível de mundo. Então o CDC ele atualiza mais rápido, tá? Os 2 são maravilhosos, tá, gente? Tem alunas aqui nos assistindo para a prova CAIOMS. Na vida real, dia a dia, eu, Nadiessa, uso o CDC, porque afinal de contas atualiza mais rápido. E um outro detalhe, ele tem mais situações clínicas. Tem algumas aqui no CDC que não tem lá na OMS. A gente vai mandar esse material para vocês. Isso aqui é um documento que vocês têm que ter salvo no celular, no computador, porque qualquer dúvida que vocês tenham em relação a critérios de elegibilidade, vocês vão olhar ali, tá? Tem aplicativo que faz isso por vocês. Vocês podem baixar no celular o aplicativo do CDC, vocês colocam ali as condições clínicas da paciente de vocês e vai dar a categoria. Lembrem que 1 e 2 a gente usa sem contraindicação nenhuma. 4 não se usa nunca e 3, via de regra, tu não usa. Mas se não tiver mais nada para usar, não é proibido, ok? Por que eu tô falando isso? Eu quero ir direto ao ponto de alguns pontinhos que mudaram e que eu acho que a gente usa muito no consultório. O primeiro deles é em relação a adenoma hepático, tá? Lembrem que nos critérios anteriores, a falta de estudos em relação aos progestagênios isolados. Quem são os progestagênios isolados? Os DIUs hormonais, o implante de etonogestrel, Implanon, pílulas de progestagênio e injetável trimestral. Por esse motivo, eles eram categoria 3. O que é 3? Via de regra, a gente não usa, só vai usar se não tiver mais nada, né? O que aconteceu? Foram publicados alguns estudos que demonstraram que nos progestagênios de baixa dosagem, o que é progestagênio de baixa dose? Todos os que eu falei, exceto injeção trimestral. Ela é dosagem maior, é depósito, lembra disso. Então, todos os de baixa dosagem, eles não fazem crescer adenoma, não fazem modificar. Então, virou categoria 2, tá? O injetável trimestral permaneceu 3 justamente por essa dosagem maior. A gente tem um percentual, quem faz gineco geral, frequente, assim, de pacientes com adenoma chegando no consultório, né? Outra mudança importante, nós não podemos mais colocar todos os métodos de progestagênio no mesmo grupo. Por muito tempo a gente falava, né? Método combinado, estrogênio como vilão em algumas situações, método de progestagênio. Não é mais assim. O coitado do injetável trimestral saiu um pouquinho prejudicado nesse protocolo do CDC. Por quê? Porque tiveram alguns estudos que demonstraram que o injetável trimestral pode ter um pequeno aumento de risco de trombose, tá? Então, assim, ó, para trombofilia virou categoria 3. Para lúpus, por exemplo, eles viram que os de baixa dose tá tudo bem, não aumenta risco de trombose, então virou tudo categoria 2, era 3, virou 2. Mas o injetável, justamente por esse pequeno aumento de risco, permaneceu ali categoria 3, tá? Então, resumo da ópera.
Infelizmente, não podemos mais colocar todos os progestagênios na mesma caixinha. Tem que prestar um pouquinho mais de atenção com o injetável trimestral. Eu sei que isso é um problema porque a nível de SUS, às vezes pensando em método de progestagênio isolado é o que a gente tem, né? Eu sei disso. Mas assim, lembrar que categoria 3 não é proibido, mas tem que prestar atenção se tu tiver outra opção. Escolha uma categoria 2 se tu tiver outra coisa para usar, tá? Atualização, check. Agora vamos falar sobre a relação entre os novos medicamentos da obesidade, medicamentos que são análogos dos receptores de GLP-1 ou combinação com eles, e contracepção, né? Os contraceptivos, então, hormonais orais. O que esse artigo do FSRH, que fez um baita resumão, que ele nos disse? Primeiro eu quero atualizar vocês quem são os agonistas do GLP-1, então quais deles são indicados para o tratamento de obesidade. Então nós temos a semaglutida, que vocês conhecem por Ozempic e Wegovy. Nós temos o Saxenda, que vocês conhecem por Victoza. Temos a liraglutida, que vocês conhecem por Saxenda ou Victoza. E nós temos a tirzepatida, que ainda não chegou no Brasil. Qual o mecanismo de ação desses medicamentos? Por que eles funcionam tão bem? Eles são medicamentos que agem no hipotálamo, reduzindo a fome, e eles agem no estômago, retardando o esvaziamento gástrico. Justamente por esse mecanismo de ação de retardo do esvaziamento gástrico, os principais efeitos colaterais vão ser de cunho gastrointestinal: náusea, vômito, diarreia e constipação. Então, o primeiro adendo que eu quero fazer aqui é, mesmo que eventualmente algum deles não interfira na biodisponibilidade de um contraceptivo oral, a gente tem que lembrar que eventualmente os efeitos colaterais podem interferir. Então, os agonistas de GLP-1 puros é a Sema e a Lira. Então, on-label vocês vão encontrar o Wegovy e Saxenda. Ozempic. É que o Ozempic on-label é para diabetes, tá? Então eu tô falando on-label, mas embora eles sejam os irmãos gêmeos, já fiz post sobre isso, né? O Wegovy é o irmão gêmeo do Ozempic, tá, gurias? Assim como o Saxenda é o irmão gêmeo do Victoza. São o mesmo composto. O que muda é a bula, tá? E a dose máxima que a gente vai atingir para tratamento. Agora, vamos falar de agonistas de GLP-1 com GIP, tá? Então, é a tirzepatida. Então, ele é um duplo agonista. A tirze está para chegar agora no Brasil. Então, dentre todos esses que eu falei, a tirzepatida é o único de classe, tá? Com efeito clinicamente significativo na biodisponibilidade dos contraceptivos orais. Então, pelo medicamento em si, a gente não precisa se preocupar lá com a Sema e a Lira, e a gente precisa ter cuidado, então, com a tirze. Mas, como eu já falei antes, a gente tem que lembrar do impacto dos efeitos colaterais, mesmo quando o GLP-1 que eu estou usando não seja a tirzepatida. Então, se eu tiver diarreia ou vômitos severos durante o uso, tá? E se o vômito ocorrer algumas horas depois da ingestão da pílula, ou se a diarreia for grave e persistir por mais de 24 horas, eu sou obrigada a ler a bula daquele contraceptivo específico que eu estou usando, porque muda de um contraceptivo para outro, isso não tem uma regra geral. Número 2, se os sintomas forem persistentes, então o paciente, toda semana ele tem, ele tem com uma frequência maior, a gente tem que aí considerar que talvez a contracepção não oral seja melhor, né, para não colocar esse paciente em risco. E em pacientes que volta e meia fazem sintomas, também é interessante que a gente considere utilizar aí a camisinha como um método adicional. Mas aqui tem um bônus, o primeiro bônus para quem já está aqui é a relação do período pré-concepcional com o washout desses medicamentos. É muito comum, Nath, que elas mandem perguntas para mim ali na plataforma dizendo: Lu, minha paciente quer engravidar, quanto tempo antes eu tenho que mandar ela parar o Ozempic, o Wegovy, enfim. Então, guria, se a paciente estiver utilizando o Mounjaro, que é a tirzepatida, ela precisa parar um mês antes das tentativas de gestar. E tem paciente importando, né? Ele Exato, tá chegando, mas tem paciente. Eu tô falando porque tem gente importando. Isso. Agora, se a paciente estiver usando a Sema, que é o Ozempic ou o Wegovy, ela precisa parar 2 meses antes das tentativas. E coloquei a título de curiosidade para vocês saberem que se a paciente estiver utilizando a Lira, o Victoza ou o Saxenda, são apenas 3 dias o período de washout. Então eu quero trazer até um insight relevante aqui para vocês, né? Que eventualmente quando a gente está com uma paciente em vias de gestar,
É mais interessante que a gente esteja usando um análogo de curta duração e o washout curto do que a gente esteja utilizando um análogo de longa duração com o washout longo. Fica mais fácil de manejar caso ela engravide, né? Perfeito. Atualização número 7. A diretriz brasileira sobre saúde cardiovascular no climatério e na menopausa, publicada o ano passado. O que ela trouxe de mais relevante, tá? Diretriz escrita por 3 instituições super importantes que cuidam de saúde da mulher, incluindo a nossa Federação Brasileira de Ginecobstetrícia. O documento tá bem legal, a gente vai mandar para vocês lerem, tá? Ele tá colorido, ilustrado, então é uma leitura gostosa de fazer. Trouxe aqui algumas imagens do próprio documento e com várias informações bem do dia a dia para vocês tirarem as dúvidas, tá? O documento traz, então, nenhuma novidade para nós, as principais contraindicações ao uso da terapia hormonal sistêmica. Ele coloca que naquela paciente que tem indicação, está dentro da janela de oportunidade e não tem nenhuma contraindicação, a gente solicite antes da prescrição uma mamografia. Febrasgo fala aí, né, do último 1 ano, para que eu tenha certeza que essa mulher não tem nenhuma lesão neoplásica de mama. Fala num perfil lipídico que vai nos ajudar até na orientação em relação à via dessa terapia hormonal e uma glicemia de jejum. Pensando também, né, em a gente poder avaliar essa paciente num contexto global durante o uso da minha terapia. É óbvio que se tiver alguma necessidade de rastreamento, exame complementar, vocês vão individualizar. Mas vamos direto ao ponto. Eu selecionei alguns itens que a diretriz trouxe que eu acho que toda gineco, toda endócrino, toda médica que atende mulher precisa saber. Eles trazem a recomendação, né, sobre as mulheres com insuficiência ovariana prematura. Até quando eu manteria a terapia hormonal nessa mulher? Então, assim, 50 anos, tá, gurias? Tem que manter ali essa terapia. A recomendação da diretriz diz até no mínimo 50 anos, que seria o momento, a idade aí próxima do período da menopausa. Outro ponto que ele traz é em relação à via da terapia hormonal para as pacientes hipertensas, tá? É óbvio que, via de regra, a gente tem uma tendência a preferir a via transdérmica, não tem primeira passagem hepática, vocês já sabem de tudo isso, mas o que eles colocam aqui bem direto, tá? Que numa paciente hipertensa controlada, sem outras condições clínicas de risco, a gente poderia utilizar qualquer via, incluindo via oral. Porque às vezes eu tenho uma hipertensa controlada, com baixo risco cardiovascular, que não se adaptou às outras vias de terapia. Então a gente pode sim prescrever a terapia via oral nesse grupo, nessa situação que eu falei. Agora, se ela for uma hipertensa que tem alguma outra condição clínica associada, tem diabetes, tem dislipidemia, é obesa, tem síndrome metabólica, a via transdérmica sempre vai ser a preferencial, tá? Outro ponto interessante da diretriz é em relação às pacientes com trombose prévia, tá? Histórico pessoal de trombose. Via de regra, é uma contraindicação ao uso da terapia hormonal sistêmica. Porém, a diretriz coloca ali um adendo em relação àquelas mulheres que tiveram trombose em situações específicas, como, por exemplo, um período longo de imobilização, pós um acidente automobilístico e que ficam muito sintomáticas dos sintomas do climatério. Então, nesse grupo, se a profissional que está atendendo optar por utilizar, Nádia, eu acho que não teve ali relação com o estrogênio, ela sofreu um acidente de carro, ficou um tempão imobilizada, a trombose foi naquela situação, já está resolvida, a minha paciente está sem qualidade de vida nenhuma com sintomas, eu vou querer usar. Discutir com ela ali, né, paciente consciente, discussão compartilhada, decisão compartilhada, eu vou usar. Via transdérmica, tá? Por quê? Porque não vai passar, não vai ter aquela passagem hepática, não vai alterar ali risco de trombose, então a gente acaba optando pela via transdérmica. E como cereja do bolo, eu quero falar para vocês, Luciana Pérez vai me matar com esse slide. Filma ela, produção, cara dela. A endocrinologista que trabalha com tratamento de obesidade, olhando um pastel frito com geleia de uva às 8h30 da manhã. É que ela tem que, além de colocar o pastel frito, botar geleia de uva. Não vou falar a palavra. Pastel frito com geleia de uva é uma delícia, tá? Pronto, falei.
Opinião polêmica eu tenho várias. Eu não tô aqui para dar opinião polêmica. Eu tô aqui nem para mostrar Chitãozinho e Chororó. Eu tô aqui para falar de evidências, tá? Isso que eu vou falar não é a opinião da Nadiessa. Às vezes as pessoas me dizem, ai, tu odeia tal coisa. Cara, eu não odeio, eu sei ler artigo. Então, assim, façam a mesma coisa. É o que a gente tem que fazer como médicas. Então, o que é essa, né? O que é essa publicação? O que é essa diretriz? Não é a Nadiessa. O que a diretriz está falando? A diretriz concorda com o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardio, da Sobrac e da Febrasgo. Ainda não temos estudo suficiente para recomendação de implante hormonal manipulado ou terapia bioidêntica manipulada para o tratamento hormonal. A gente tem boas opções bioidênticas sendo vendidas na farmácia com estudo de fase 4. Então eles deixam bem claro isso nessa diretriz também. Se tiverem alguma reclamação, não mandem para mim. Mandem ali para a diretriz. É isso aí, né? Não enche teu saco. Agora vamos falar de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Gente, eles mudaram o nome, né, da nossa antiga... Gordura no fígado. Não, era doença hepática, né, que não alcoólica, e eles modificaram, então, o nome, tá, por aí, várias questões. É que eu sou o povo. Gente, Então. eu sempre sou vocês. Quem assiste o podcast sabe disso, né? Eu sou o público leigo, eu falo o que as pessoas querem ouvir, a famosa gordura no fígado. A gordura no fígado, então, da Nadiessa. O que é importante sobre rastreio, segundo o último guideline que fala de rastreio em obesidade e rastreio em diabetes? Eu vou resumir para vocês aqui, ó, os dois. Bom, em pacientes com sobrepeso, então, todo paciente com IMC acima de 25, eles precisam ser rastreados. Como que começa esse rastreio? De uma maneira muito simples. Exame de imagem. Qual o exame de imagem preferencial? O mais simples, o mais barato. Ultrassom de abdômen total. Faz um ultrassom de abdômen. Ah, Luciana, mas ultrassom tem isso, tem aquilo. Tá, tudo tem. Então, assim, o que é o isso, aquilo do ruim, né, do ultrassom? O ultrassom só pega gordura no fígado quando a gente tem mais de 12,5% do parênquima preenchido. Então, quer dizer... Se pra gente diagnosticar esteatose tem que ter mais de 5% do parênquima, eu vou ter um gap aí, né? Então uma esteatose muito leve, ela não vai aparecer no ultrassom. Beleza. Outra limitação do ultrassom, IMC acima de 35. Então, por exemplo, não, mas eu tenho paciente com IMC acima de 35, Luciana, o que eu faço? A gente pode fazer, por exemplo, uma ressonância nesse paciente. Só que vocês sabem que na vida real, ressonância é complicado. Então, vamos pra regra. A regra é fazer um ultrassom de abdômen total. Meu ultrassom veio lá escrito que o paciente tem esteatose. O que eu faço? Eu tenho que fazer um cálculo, tá? Que chama FIB4. Para quem não conhece, FIB4, estou apresentando ali. A gente vai num aplicativo, tá? Do próprio celular, que chama AppCalc. Clica ali no AppCalc, vai no FIB4 e coloca esses dados do paciente. Idade, TGO, TGP e plaquetas. Ele vai nos dar um número. Se esse número estiver abaixo de 1,3, eu excluo fibrose, tá? Se esse número der maior ou igual a 1,3, eu tenho que prosseguir. Como é que eu prossigo, então? Pedindo um próximo exame que chama elastografia hepática transitória. O que é isso? É esse examezinho que a gente colocou ali na imagem, tá? Parece com um ultrassom, então ele não é invasivo. O que esse exame ele avalia? Ele avalia a rigidez do fígado, porque uma vez que eu tenha fibrose, eu vou ter um fígado mais rígido. Se o resultado deste meu exame der com uma rigidez acima de 8 kPa, eu vou mandar esse paciente para o hepatologista. E aí esse hepatologista que vai decidir qual é o tratamento, ou se esse paciente precisa ser avaliado como, por exemplo, algo mais invasivo, como uma biópsia. Isso é na obesidade. Ok. Não esqueçam que quando eu tiver esteatose ou aumento de enzimas hepáticas, eu não posso assumir de cara que o meu paciente tem só essa doença metabólica. Ele pode ter outras doenças que estão causando essas alterações. Então lembrem de excluir ingesta de álcool, lembrem que alguns medicamentos podem causar esteatose, lembrem de pelo menos solicitar sorologias para vírus A, B e C, tá? E aí depois, os outros diagnósticos diferenciais, sugiro que printem aí, vão depender também da nossa suspeita clínica.
Bom, e o guide de diabetes e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica? O que ele nos diz? Ele nos diz que aqui não importa aquele primeiro exame de imagem tá alterado como na obesidade, né? Ali eu precisava ter um exame de imagem para ir para o FIB-4. Aqui não. Aqui se tem exame de imagem alterado ou não, se tem enzima hepática alterada ou não, eu vou direto para o cálculo do FIB-4. Porque se vocês não sabem, quero dizer para vocês que todo paciente que tem diabetes tem um risco aumentado de que essa esteatose dele, ela não fique por ali, ela progrida para fibrose, para cirrose. Então, por esse risco aumentado, eu já calculo direto o FIB-4. Então, vamos lá no EpiCalc, FIB-4, coloco aqueles dados e aí a gente prossegue da mesma forma que o guideline de obesidade. FIB-4 maior ou igual a 1,3, solicitem a elastografia hepática transitória, elastografia com uma rigidez hepática maior do que 8 kPa, vocês vão encaminhar para o especialista. Super importante, né? Eu sempre falando como ginecologista, cerca de 70% das mulheres não vai em outro médico ou outra médica além da gineco. Nós somos os clínicos da mulher, né? Então, a gente ter essas noções dessas doenças clínicas, saber fazer um fluxograma, fazer um cálculo inicial ali, encaminhar para o especialista é super importante. Atualização número 9. Todo mundo quer saber de testosterona. Foi o mais votado nas enquetes do grupo do que vocês queriam ver aqui, tá? Unânime nos dois grupos, ou seja, testosterona em mulheres é o tema do momento. Mas vamos lá, além do desejo sexual, há novas indicações. A gente já sabe uma indicação bem clássica do uso de testosterona em mulheres. Está em todos os guidelines. Desejo sexual hipativo, em mulheres adequadamente avaliadas, excluindo-se outras causas, etc., que estão nesse período aí de climatério ou até pós-menopausa. Isso é um clássico, tá? Todos os guidelines do mundo falam sobre isso. Mas além disso, tem alguma outra recomendação? A gente trouxe para falar sobre isso um artigo de uma das pessoas que mais estuda sobre testosterona em mulheres no mundo. Foi essa autora que deu a aula no Congresso Internacional e Mundial de Menopausa do ano passado. Eu achei uma graça que quando a gente estava ensaiando aqui a aula, eu não tinha deixado o recorte do artigo com o nome da autora. Só que aí quando eu falei isso no ensaio, Luciana Pérez me olhou e falou assim: é a Susan? E aí eu olhei e disse assim, BFFs, né? Melhores amigas, íntimas. Claro, íntima. Sim, Susan Davis, tá? Então foi essa mulher que escreveu. Ela deu a aula no congresso. O que esse artigo ele tem de limitação? Ele não é uma revisão sistemática, então vocês que entendem, né, de evidência sabem que não é a melhor evidência do mundo, mas é um artigo de revisão porque ela estudou tanto para preparar a aula para o Congresso Mundial que ela falou, vou fazer uma publicação na Climateric, né? Mandou muito e bem, aí, né? Trouxe o artigo. Uniu o útil ao agradável. Isso. Essa publicação, ela fala sobre vários estudos, mas ela cita bastante ao longo de todo o texto um estudo em especial, que é o estudo SHOW. Esse estudo é um estudo observacional, então aí a gente já tem, né, uma limitação, não é um randomizado, que seria a melhor coisa do mundo, mas é um dos poucos estudos que a gente tem que fez a avaliação, a dosagem da testosterona por um método de cromatografia líquida, que para a testosterona em mulheres seria o mundo ideal, porque essa testosterona que a gente faz, às vezes no dia a dia do nosso consultório, dosagem sérica, ela não é a melhor dosagem do mundo para mulher que tem um nível baixo naturalmente. Ela serve muito mais para suspeita de nível elevado de testo. Então, não é a melhor coisa do mundo. A gente quebra galho ali, faz cálculo de testo livre, mas não seria a melhor coisa do mundo. Então, esse estudo ele avaliou como se fosse o exame padrão ouro, tá? E o que ele avaliou? Ele fez várias análises ali em relação ao efeito da testo para outras coisas. Massa magra, densidade de osso, cognição, energia, bem-estar, etc. E ela cruzou nesse artigo essas informações com os ensaios clínicos randomizados que a gente tem sobre isso. E o que ela chegou de conclusão? Chitãozinho Chororó patrocina o HV. O que veio de evidência? Deixa eu abrir um parênteses, eu queria abrir aquele vídeo que vocês viram lá no início com uma música clássica, eu queria que estivesse tocando evidência, tá? Mas não me deixaram, então eu queria que vocês pedissem depois, no final, pra Luciana, na próxima vez, deixar eu abrir o evento com evidências do Chitãozinho Chororó, tá?
Bom, o que esse artigo traz de evidência, então? Cruzando essas informações, avaliando tudo. Hoje, gente, nós ainda não temos como dizer que existe uma síndrome clínica de deficiência de testo em mulheres. Talvez essa informação mude no futuro, mas hoje ainda não dá. A gente ainda não tem um respaldo para o uso da testosterona, num geral, em mulheres, fora da situação do desejo, né, hipoativo nesse período do climatério que eu falei para vocês. Essas outras indicações que a gente tem visto muito por aí, né? Prevenção de risco cardiovascular, melhora de bem-estar, massa magra, a gente ainda não tem evidência de segurança, de eficácia para fazer isso como uma rotina para todo mundo. Então, nós precisamos de mais ensaios clínicos randomizados. Eu não sou contra a testosterona, gente, muito pelo contrário, fico super curiosa. Eu sou hoje a coordenadora ali do nosso ambulatório de sexologia da PUC. A gente faz a prescrição para os desejos sexuais hipoativos. Eu até comentei com as residentes recentemente. Vamos fazer um estudo sobre isso aqui. A gente precisa de pesquisa. Então, quem trabalha com pesquisa, vamos colocar a mão, vamos estudar. O que a gente não pode fazer é fazer o que essa galera maluca está fazendo, que está dando para todo mundo a rodo, sem ter a menor noção de dose, benefício, risco. As coisas não podem ser feitas desse jeito. Então, resumindo a pergunta lá do início, tá? Hoje, nós ainda não temos nos artigos e guidelines publicados indicações assim para essas outras coisas que eu citei. Ficaria mais para essa parte do desejo. Vamos para o último, então. Vamos falar sobre o último guideline de insuficiência ovariana prematura. O que mudou em relação ao diagnóstico? Então, só para situar vocês, até esse artigo ser publicado, como é que a gente fazia o diagnóstico? A gente tinha uma suspeita clínica, então uma mulher com menos de 40 anos, né, e oligomenorreia ou amenorreia, poderia ter associado ou não sintomas climatéricos. Então, a gente, uma vez que suspeitava, solicitava uma dosagem de FSH. Aí a gente teria que ter, para confirmar esse diagnóstico, 2 dosagens de FSH acima de 25, tá? E, obviamente, excluir outras causas. O que esse artigo nos trouxe? Que uma vez que eu tenho uma clínica compatível e uma dosagem de FSH acima de 25, eu estou autorizada a fechar esse diagnóstico. E eles foram muito sábios na Diessa, porque como vocês sabem, a insuficiência ovariana prematura é uma doença intermitente. Então eu gosto de brincar com as pacientes que às vezes o ovário morreu e às vezes ele dá uma ressuscitada, né? Então, a gente espera que, eventualmente, vai ter um FSH mais alto, mas às vezes também vai ter um FSH normal, tanto que 5% das pacientes com insuficiência ovariana prematura chegam a gestar espontaneamente. Então, a dosar mais de uma vez o FSH acabava nos atrapalhando muitas vezes. Então, a partir de agora, uma dosagem acima de 25 na paciente com clínica fechou o diagnóstico. Mas, eventualmente, eu vou ter a clínica e quando eu dosei aquele FSH, não veio acima de 25. Se eu tenho uma suspeita clínica importante, aí sim eu vou repetir o FSH dentro de 4 a 6 semanas para confirmar ou não essa minha suspeita. O que mais que é importante? Lembrar, valor isolado de estradiol não fecha diagnóstico de IOP. É óbvio que se eu tiver um valor baixo ali acima de 50, aquilo corrobora com a minha suspeita clínica, mas ele não faz diagnóstico isolado. Outra coisa, não precisamos pedir ecografia transvaginal nessas pacientes. E por último, hormônio antimileriano, lá vem ele de novo, né? Tá na moda. Hormônio antimileriano, ele não deve ser utilizado de forma rotineira, mas, gurias, é interessante que a gente pense que eventualmente ele pode sim nos ajudar num diagnóstico diferencial. Vou exemplificar. Eu tenho uma paciente que eu não sei se ela tem SOP ou se ela tem FOP, tá? Ou IOP, que mudou, né? Ou se ela tem IOP. Se eu fizer um antimileriano nessa paciente, o antimileriano vier alto, eu penso na SOP. Agora, se esse antimileriano vier baixo, a IOP vai ter sempre valores baixos, eu penso mais na IOP. Então, eventualmente, para um diagnóstico diferencial, a gente pode lançar mão do antimileriano. Se vocês gostaram da aula, não saiam, tá? A gente vai cravar o tempo, fica tranquilo, tá terminando, mas vocês têm que saber da super novidade que a gente vai contar, tá?
A gente falou lá no início sobre o nosso compromisso com a evidência científica e o nosso compromisso com a educação. O nosso podcast, gente, ele é gratuito e ele tem o intuito de levar informação de qualidade para a população. O Hot Topics é o nosso compromisso com informação para médicas e estudantes de medicina, também no formato gratuito. Nos questionaram, né? Vamos cobrar pelo Hot Topics? Não, não vamos. É o nosso compromisso com vocês, a gente trazer a atualização nesse meio tempo. E por que eu tô falando isso? Não saiam dos grupos de WhatsApp, porque a nossa primeira novidade, tem várias, tá? A primeira, o Hot Topics veio para ficar. A gente vai repetir esse evento de tempos em tempos, trazendo para vocês os principais artigos de forma resumida, direto ao ponto como foi hoje, tá? Informando vocês e dando material para vocês estudarem. Então o Hot Topics veio para ficar, nós vamos avisando no grupo de WhatsApp ali para vocês sempre que tiver evento, tá? Não é novidade para vocês a nossa plataforma, boa parte das nossas assinantes estão aqui. Gurias, eu quero que vocês comentem então ali o que vocês estão achando, né, da plataforma. A nossa plataforma de ensino veio muito para suprir todas essas demandas que a gente tem na carreira e que às vezes nós não somos treinadas dentro da faculdade de medicina. Então tudo que tu pensar que tu vai usar pro teu dia a dia tem na plataforma, tá? As gurias estão aqui para não me deixar mentir. Tem como eu faço, tem resumo, tem novidade. Saiu agora terapia hormonal, né, ali spray, já tava lá, antes de sair elas já tinham acesso, novo contraceptivo com estetrol, já tava lá, essa novidade do DM1, no dia que publicou a Luciana largou o vídeo, então a gente preza muito por isso, que vocês estejam muito atualizadas. Temos um fórum de discussão ali dentro, as gurias mandam perguntas, a gente discute, essa discussão acontece na plataforma e no grupo de WhatsApp, então é uma troca muito rica entre nós. A gente tem uma parte só sobre gestão de consultório também, e a gente fornece materiais tanto para vocês, para consulta rápida no consultório, como materiais para vocês fornecerem para as pacientes de vocês. A gente está muito feliz com os feedbacks. Esses dias as gurias pediram para a Lu ali no grupo, Lu, faz uma aula de ferritina, porque tá todo mundo pedindo ferritina para todo mundo e prescrevendo ferro a rodo, né? A gente quer saber o que tem de evidência sobre isso. Então, quando eu vejo esse tipo de pedido no grupo e quando eu vejo esse tipo de comentário, né? Uma das nossas assinantes comprou um microscópio porque viu a aula de vulvovaginites. Eu fico muito feliz e fico assim, ó, realizada que a gente está levando ciência e evidência para todo mundo. As assinantes da plataforma que estão assistindo a aula, falem no chat para não parecer que eu estou mentindo, tá? Por favor. Então, resumo da ópera, a gente está muito feliz que a gente tem um grupo grande de médicas do nosso lado, nessa briga, nessa luta que está acontecendo, né, em relação a uma medicina que a gente não acredita, que é sem evidência científica, sem, né, uma coisa boa para o paciente ali, baseada em evidência. Então, a gente está muito tranquila de estar no lado certo da briga e estamos muito felizes por ter vocês conosco. Antes de anunciar a nossa super novidade, que é o próximo slide, a gente quer dizer que para ti que gostou da aula e que quer vir para cá, quer fazer parte da plataforma, enfim, quer ter acesso a outros conteúdos, como esse que a gente deu para vocês hoje aqui, a inscrição para a plataforma está aberta e vai ser o último momento que vocês vão poder comprar com o valor do lançamento, tá? Do lançamento do ano passado. Por quê? Gente, nossa plataforma vale muito mais do que isso. Quem tá ali dentro sabe disso. Dá um trabalho do caramba. A gente lê artigo toda semana, grava vídeo, manda guide. Então, assim, a gente tá muito envolvida e nós vamos valorizar isso. Então, esse valor ele vai aumentar. Então, para ti que gostou da aula e que tem condição de entrar, que quer entrar, vem para cá que a gente tá te esperando, tá? Mas vamos à cereja do bolo para vocês que ficaram até aqui. Promessa é dívida. No Hot Topics do ano passado, nós prometemos para vocês que teríamos um evento presencial. Ele já tem data, tá? Dia 5 de julho, nós vamos fazer a imersão HV presencial em Porto Alegre, tá? Eu vou ser bem hiperbólica porque ele vai ser um evento hiperbólico. Vai ser incrível, tá? Quem não puder vir, mas vai querer assistir, a gente vai deixar assistir online também, tá? Mas quem conseguir vir até Porto Alegre vai ser uma coisa muito legal. A gente tá esperando muito vocês. Todas as médicas que já são assinantes do HV têm acesso garantido, vaga garantida, porque as vagas são limitadas, né, gente? O nosso lugar não vai comportar Deus e o mundo, tem um limite. Então, todo mundo que já assina a plataforma tá dentro do evento, se quiser. E todas as assinantes que entrarem até hoje pro HV, hoje meia-noite, tá? Meia-noite trancou.
vão ter entrada garantida, vaga garantida, presencial ou online, vocês escolhem, né? E não vão pagar nada para participar do evento, tá? Quer contar o que vai ter no evento, Luciana Pérez? Vou contar, porque esse vai ser um evento onde a gente não vai falar só de medicina. Porque não é só de medicina que a gente vive dentro de um consultório. Então a gente vai falar de finanças, gestão e muitos outros assuntos que eu não vou contar aqui para elas. Porque assim, eu realmente quero que vocês cheguem lá e digam assim, uau, elas pensaram em tudo. Como sempre. Como sempre. E vai acontecer, tá? Você sabe que quando a gente promete, a gente garante, né? A gente falou isso ano passado. Gente, tá muito legal. Vocês não têm noção do que a gente tá organizando nos bastidores, tá? Se fosse vocês, eu não perderia. Não bastasse o evento, porque só pelo evento e pelo dinheiro eu, capricorniana, já ia entrar, tá? Mas não bastasse isso, nós ainda temos uma super parceira do HV, a doutora Daiane. A Dai, ela é maravilhosa, eu trabalho com a Dai é minha parceira na Sogirgues, né? E ela tem um produto muito legal, um projeto maravilhoso que fala sobre dinheiro na carreira médica. Nós não somos treinadas para isso. A gente faz um monte de coisa errada na gestão de consultório, né? Eu aprendo até hoje. A Dai, ela tem um produto muito legal em relação a isso e ela nos deu de presente um workshop online exclusivo para as assinantes do HV. Todas as que estão já estão dentro, tá? Do workshop. E as 100 primeiras que entrarem hoje também não podemos deixar infinito, né, gente? Porque tem um limite de pergunta, apesar de ser online esse workshop, vai ter um limite ali de interação, então a gente não vai abrir para todo mundo. Então, todo mundo que já está no HV entra e as 100 primeiras que entrarem hoje vão participar desse workshop exclusivo online com a doutora Dai. Dai, se tu estiver aí no chat, manda para elas a página para elas já darem uma olhada. Eu tenho certeza que vai ser incrível, tá? Além disso, a gente vai sortear dentre, né, todas as participantes que entrarem hoje, a gente vai sortear uma vaga na mentoria do programa Médica de Milhões de uma das nossas parceiras aqui do podcast, que é a Melissa Camassola, que trabalha com consultoria de imagem, inclusive fez a nossa aqui, se vocês estão gostando. Se vocês estão gostando do que a gente veste, vocês agradeçam a ela. Estamos bem melhores. Que ela é a responsável. E então eu quero fazer um resumo, conferir com vocês os benefícios para quem assinar a plataforma até o dia de hoje. Então vocês têm a vaga garantida no evento Imersão HV, o nosso primeiro evento presencial. Lembrando que vocês podem sim optar por assistir ele de maneira online. Vocês vão participar do workshop online Como Não Perder Dinheiro na Carreira Médica e suas 100 primeiras de hoje. Vocês vão participar do sorteio de uma vaga no programa Médica de Milhões da Melissa Camassola e vocês vão ter a última oportunidade de assinar o HV pelo valor do ano passado. Eu teria entrado no primeiro, tá? Mas como nós somos incansáveis, a gente trouxe um monte de vantagens, porque a gente quer, gurias. A gente não quer só vocês ali comprando um produto, né? É óbvio que isso faz parte, mas a gente quer vocês do lado certo dessa briga, né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente fala de dinheiro no HV, mas a gente quer ganhar dinheiro como a gente acredita que é o correto, tá? Sem enganar ninguém, trabalhando honestamente, tratando os nossos pacientes com as melhores evidências do mundo, mas mais do que isso, a gente quer ganhar dinheiro organizando e poupando aquilo que a gente tem de mais precioso nessa vida, que é tempo com as pessoas que a gente ama. A nossa vida é tão corrida, né? Nós médicas, vocês sabem do que eu tô falando. A gente vive num furacão. A Lu gravou um vídeo, tu vai falar depois como equilibrista ali. E a gente quer entregar esse conteúdo para vocês se manterem atualizadas, top de linhas, diferenciadas, no lado certo da briga, mas com tempo para vocês poderem aproveitar com as pessoas que vocês amam. O nosso pitoquinho, né? Gurias, assim, ó, a gente não tem filhos parecidos, tá? No caso, ela tá com o meu filho ali, porque ela é a Dinda dele. Nós também não somos um trisal. Também não, tá? Gente, ele é lindo, tá? Minha paixão. Eu digo pra ela que eu vou roubar, vou levar ela pra casa, assim, ó. Amo de paixão. Então, tempo é o que a gente tem de mais precioso, tá? Esperamos vocês. Se vocês gostaram da aula, gostaram do conteúdo, querem participar da imersão, ter todos esses benefícios, vem pra cá. A gente tá te esperando, tá? Nádia, eu não consigo entrar agora, não quero entrar agora, tá tudo bem. Fica no podcast, participa do Hot Topics. A gente quer conosco. Todo mundo que tá aqui já faz parte do HV. Vocês já são HV, vocês estão aqui na nossa aula. Então, nós estamos muito felizes. Cravamos o tempo. Pessoal, que horas são? 10 horas. 10 horas. É isso.
Uma hora, tá? Conforme prometido. Esperamos Muito obrigada. vocês. Até Tchau, mais. gente. Até a próxima. Um beijo.